essa altura, você já deve ter visto, infelizmente, o vídeo em que uma contadora de histórias simula como ela imagina uma assistolia fetal no Senado. Diante da repercussão, a senadora Soraya Tronic desafiou a contadora de histórias a simular a outra perspectiva dessa história. Vamos ver com a nossa maravilhosa Sofia Labanca, aqui no plantão. Sofia, infelizmente todos nós vimos aí várias vezes o infeliz vídeo da encenação tenebrosa, né, feita no Senado. Eu não vou dizer que é uma palhaçada, que é uma ofensa aos palhaços, né, mas é uma encenação assim tenebrosa. Pois é, foi uma encenação feita aí pela contadora de histórias, a Niejda Gennari. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, espero ter pronunciado corretamente, que aconteceu numa audiência no Senado, organizada pelo Eduardo Girão, na última segunda-feira, dia 17 de junho. A senadora Soraya Tronic, diante dessa encenação, fez um desafio para essa contadora de histórias. Venha aqui e encene o outro lado, né? Encene o estupro. Eu acho bem interessante a gente fazer isso, falar sobre isso, diante da discussão que rolou aqui no Meteoro hoje à tarde, né? Com a Caroline Sardá, que a Caroline falou muito bem, dizendo que, olha, eles pegaram e deram voz para um feto que não tem essa voz e nesse processo tiraram a voz da mulher que foi abusada. E a Soraya aqui, deixar bem claro, ela é contra o aborto, ela é pró-vida. Eu não gosto desse termo, mas vamos colocar assim, pró-vida. E mesmo assim, ela também achou bastante problemática a forma com que a coisa foi feita. Ana, você está vendo que tem um vídeo que eu coloquei aí para você que tem 2 intervalos diferentes. Começa pelo que está ali em primeiro. Começa pela parte mais avançada do vídeo. Depois a gente volta para a parte do anterior. Que nossos colegas... Eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Caraca. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. E pergunto para vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 11, com 18, com 20, que é estuprada. Essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha para 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar? Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador na esposa dele. Aí, vai dar toda a atenção, o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume esta criança ou se ele dá para adoção. Assim, é muito pesado, são muito pesadas essas falas dela, mas dá um choque de realidade. E eu volto a dizer aqui, ela está do lado das pessoas que são contra a descriminalização do aborto em outras situações. Ela está falando aí especificamente dessa questão do estupro, mas em outras situações ela se coloca contra. Se você for pegar e fazer, não, gente, vamos descriminalizar o aborto em qualquer situação,
ela vai ser contra. Tanto é que ela lá fala, ela chama de homicídio. Quando ela tá falando lá, lembra? Encenaram aqui um homicídio, vamos encenar agora um estupro. Então você vê, ela classifica como homicídio. E mesmo assim, mesmo essa pessoa que se coloca do lado do anti-aborto, achou extremamente absurda aquela encenação. E com argumentos que, assim, muito fortes nos dois sentidos. Muito fortes no sentido de que é difícil de engolir, é pesado. Mas, assim, não dá pra negar que ela tem razão. Não. É isso que acho que a Soraya até pegou leve, porque eu senti que ela estava assim pertinho de dizer se isso acontecer com uma filha, com uma esposa, com uma parente de um parlamentar, eles pagam o aborto. Porque a gente sabe muito bem que para o rico o aborto é legalizado já. Né? Para o rico pode, né? Então, para eles não é uma questão. Se isso acontecer, eles pagam. E quem vai puni-los? Quem vai punir a filha, a esposa de um parlamentar? Ou uma parlamentar, né? Quem vai punir, né? Então, eu achei que ela estava assim pertinho de dizer isso. Não, ela ainda pegou leve. Falou, você vai levar a termo a gestação, né? Não é só isso, não. Não, então, a forma com que... Aquilo foi uma pergunta retórica. Ela não chegou a dizer explicitamente o que você está colocando, mas ficou implícito. Ficou implícito porque aquela pergunta foi uma pergunta retórica. E essa questão que você colocou, Ana, é uma questão que eu vejo bastante a esquerda batendo nisso. Porque o aborto já é legalizado para mulher rica e tal... É só para mulher negra, pobre, que vai morrer. É a mesma coisa que se traz quando a gente está falando sobre descriminalização do uso de drogas, também. né? Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é bug, isso é feature. Isso certo, aí é uma coisa que certo. eu lamento, é 100% verdade, mas eu lamento dizer pro pessoal da esquerda, vocês não vão convencer ninguém com isso. Vocês não vão convencer ninguém com isso, muito pelo Porque contrário. isso não é bug, é feature. Isso é intencional. É a mesma coisa que se faz com minorias, sabe, Ana? Por que você vê a bancada evangélica atacando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, atacando pessoas trans, mas você não vê a bancada evangélica querendo proibir divórcio, querendo defender que só pode fazer sexo depois do casamento, que adultério tem que ser criminalizado. Você não vê a bancada evangélica fazendo isso? Sendo que algumas dessas questões estão mais explícitas na Bíblia do que as questões que eles batem. Por quê? Porque se for mexer nisso, vai mexer com a base deles. É muito mais fácil você se fazer do paladino da moral e dos bons costumes atacando aquele público que não é a base deles. Quando você pega e defende o aborto da maneira com que... defende a criminalização do aborto da maneira com que acontece hoje, que a esposa, a filha do parlamentar, a amante do parlamentar pode fazer o aborto, mas a pessoa pobre, essa vai morrer depois de enfiar a agulha de tricô na vagina... Pois é, isso aí é exatamente a mesma coisa que se faz com as minorias. É você dizer, o meu público não vai ser afetado. Eu posso defender isso porque o meu público sabe que ele não vai ser afetado. Quem vai ser afetado é aquele outro público lá. Então, eu posso sinalizar virtude, eu posso me fazer do paladino de moral dos bons costumes atacando só eles e não vocês. Quando você pega e chega para a pessoa e diz, não, mas olha, é só o negro que vai morrer... É só a mulher negra, só a mulher pobre que vai morrer. Na verdade, você está fazendo propaganda para eles. Você está fazendo propaganda para eles, porque você está fortalecendo na cabeça daquela mulher rica que não, eu posso ajudar, eu posso ser favorável à criminalização, sim, porque eu posso pagar quando eu precisar. Tá certíssima, Sofia. É mais ou menos como quando a gente disse na pandemia, né? Que a população mais frágil era justamente quem seria eliminado, né? Na forma como as coisas foram conduzidas. E era exatamente isso que eles queriam. Né? Que aqueles entre nós que fossem mais frágeis, justamente eles queriam que fossem eliminados, né?
Então, você tem toda a razão mesmo. Você tem toda a razão. Eles sabem muito bem que isso não os afeta, né? E também sabem muito bem que não é sobre a Bíblia, sobre a religião, sobre o que eles acreditam. Não é sobre isso. Que se fosse, né, eles estendiam essas proibições para outras questões também, né? Uhum. Agora tem mais uma partezinha da fala da Simone Tebet que eu queria mostrar, que é quando ela faz um outro questionamento que eu acho bem interessante, que explicita coisas que estão implícitas que as pessoas não querem falar, que é: por que agora isso? Ah, Por boa! que agora? Vamos ouvir. Não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico. E justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia, quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo. Isso é ditadura. Então é tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li o projeto de lei e não vi pena nenhuma para o genitor, para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar, ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. Coautoria, participação, nada disso foi abordado. Quem que foi abordado? A mulher, a menina sim, para cumprir medida socioeducativa, e o médico ou a médica. E o que mais nos espanta, presidente, é que no mandato do presidente Bolsonaro, esta bancada jamais falou do assunto, porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? 4 anos para aprovar isso. Por que agora? Porque agora a vida não importava? 4 anos e a vida não importava? E mais, não sou da área da ciência. A gente pode parar aí. O ponto tá ali, né? Porque ele sancionaria. Se fosse o Bolsonaro, ele sancionaria. Por que agora? Porque agora eles podem colocar isso como uma armadilha pro Lula. Porque se o Lula sancionar, ele vai estar comprando uma briga enorme com a sua própria base. Uma base que, inclusive, poderia não aceitar essa traição e não eleger mais o Lula mais pra frente. Ou qualquer que seja o candidato do PT mais pra frente. Por outro lado, se ele não sancionar e vetar, aí ele vai estar comprando uma briga enorme com os evangélicos. Então, isso aí tudo foi o que a Soraya está deixando implícito ali, foi tudo uma grande armadilha pro Lula. A intenção não era passar. Se fosse a intenção passar, teriam feito no governo Bolsonaro. Deixaram para fazer agora para jogar essa bomba no colo do Lula. Exatamente. E, de novo, não é sobre crença, não é sobre... né, sequer é sobre aborto. Sequer é sobre aborto. É uma manipulação política barata em cima das crenças e da ingenuidade das pessoas, né? A Soraya mandou bem pra caramba nessa, né? Direto ao ponto, assim, e em questões, assim, que a gente se perde muito, né, na discussão também, claro, porque ferve o sangue e põe questões, assim, que afetam profundamente a vida das pessoas, né, e que deixam a gente indignado, assim, né, é de ferver o sangue, assim, você vê que não tem punição prevista para criança que foi abusada, né, que foi obrigada, né, a conceber um filho. Tem punição para ela se ela abortar, mas se ela denunciar o abuso, tem uma lei para proteger o abusador, né?
Se ela denunciar, a gente tem a lei da alienação parental ali para proteger o abusador. A gente tem uma série de mecanismos ali para proteger o sujeito que abusa de uma mulher ou de uma criança, né? E agora a gente tem também se a criança ou a mulher tentarem né, se proteger de mais violência, né? Como resultado dessa violência inicial aí. Mas não é só isso, não. Toda essa discussão, que é uma discussão muito importante, que é uma discussão muito válida, né? E que tem que ser feita, né? Tem que ser feita na outra direção, né? Obviamente. Uhum. Ela ainda está sendo usada como uma manipulação barata política, né? Exato. É uma coisa que eu tava falando ontem aqui, acho que com o Lúcio, ou não sei se foi na segunda-feira com o Salmazo, mas que assim, são muitos pontos para se bater nesse projeto de lei, porque é sim uma manipulação eleitoral, é sim uma cortina de fumaça para esconder o AI-5 do Lira, e é sim um ataque à autonomia das pessoas que gestam, sabe? Eu vejo as pessoas dizendo, não, é isso, não, é aquele outro, não, é esse outro aqui. Gente, é tudo ao mesmo tempo. Por que não sabe? tudo ao mesmo tempo? O mesmo projeto tá tendo vários usos diferentes para essas pessoas. E nenhum deles é bom para os seres humanos. Exatamente. Basicamente. Nenhum deles é bom de forma geral para a sociedade e para aqueles que realmente precisam, enfim, das legislações. Ficamos por aqui. Chat, a gente volta. Chat, a gente volta em instantes. Não menos indignados, porém. Presta atenção em quem vocês votam, pelo amor de Deus.